Bem-vindo, pessoal, mais uma vez ao canal Bonsai NE Brasil. E hoje quero mostrar para vocês, mais uma vez, um ficus, né? Assim como eu falei, eu tenho vários ficus aqui, né? E esse era um ficus que eu já tinha ele pronto, já há alguns anos, há mais de 14, 15 anos, né? E ficou lá em casa, passou uma necessidade e eu, quando cheguei, ele tinha secado alguns galhos e perdeu a forma, aquele que eu tinha dado a ele na época. Eu trouxe ele para perto de mim, aqui no viveiro, né? Trocamos substrato, fizemos adubação, né? Ele foi zerado, totalmente zerado. Ele agora está recuperado, igual aquele anterior. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar, né? Infelizmente não tem como a gente fazer uma filmagem assim, passo a passo, assim, mostrando sem corte, né, o que vamos fazer com ele, porque fica assim muito longo os vídeos, né, e quando a gente vai postar a dificuldade é imensa. Mas está mais aqui, mais um ficus, está vendo aqui, ó, tem um tronco razoável, né, não é do tamanho daquele, é um pouco menor, mas é uma planta que tem uma estrutura já razoável. E vocês vão observar como é que ele vai ficar. Nós vamos desfolhá-lo, né? Depois de que ele estiver desfolhado, eu vou mostrar para vocês a seleção de galhos, filmando a seleção de galhos, que nós vamos fazer a seleção de galhos. Depois nós vamos aramá-lo e depois ele vai ficar com um projeto já que eu acredito que deve ficar muito bom. Então, daqui a pouco nós voltamos, ok? Estamos de volta. Como falei para vocês anteriormente, né, que nós iríamos desfolhar o fico, porque essa é a única maneira, né, quando você tem uma planta e você vai estilizar ela e ela tem bastante folha, o correto é que vocês tirem as folhas para que você possa ter uma visualização muito boa da ramificação, para que você não cometa erros, né? Ela desfolhada, você vai ter como ver todas as ramificações, quais são os galhos que você vai utilizar no seu projeto e aí fazer a aramação. Então aquele fico, vocês observaram da maneira que ele estava, né, para ele ficar assim, ó, totalmente desfolhado, tá vendo? Ó, despido, né, como a gente falando de uma maneira mais clara, ele ficou despido e daí por diante nós conseguimos visualizar toda a parte interna dele, né, o que pode ser utilizado no seu projeto ou não, né? Vocês observem, né, que era uma planta que ela já era formada, né, mas passou um tempo lá em casa e eu passei uma época viajando muito sem lá e ela secou alguns galhos, né, perdi realmente o projeto que ela tinha para ela e eu tive que trazer ela para perto de mim, troquei vaso, fiz adubação, e ela fez essa rebrotação, né, que está fantástica. Agora eu vou reestilizar a planta, entendeu? Então é só para que vocês tenham uma noção, né, de como ela vai ficar. Então nós vamos tirando os galhos que não vão ter utilização para o projeto que eu vou querer, né? A gente começa a tirar, né, Bom, então dessa maneira aqui nós começamos a fazer a utilização dos galhos que nós vamos deixar, aquele que não vai nos interessar, começamos a cortá-los, né? Isso que eu estou falando para vocês, isso normalmente fazemos isso praticamente em todas as plantas, que quando você tem um projeto a ser executado, né, você começa a ver os galhos que você vai ter que eliminar, né? Então nós vamos eliminando eles,
nós vamos tirando os galhos que não vai me interessar, né, nesse projeto. Vamos diminuindo também assim, a distância da copa, né, do que vai ser tirado, né? E uma coisa que é bastante interessante, né, que mesmo selecionando os galhos, mesmo a gente tirando aquele que a gente acha que não vai ser utilizado nesse projeto, nós aramamos, e alguns ainda, né? E depois da planta aramada, aí sim, a gente vê de fato o que vai ficar e o que não vai ficar no projeto. E a gente vai lá e elimina, entendeu? E elimina esses galhos que não vão ter serventia num projeto que a gente está imaginando para a planta, né? Para a formação da copa, né? Vamos eliminando, né, de um por um até tirar o último, né? E daí por diante começamos a pensar em aramá-lo, né? Então, galhos que não vão ser utilizados, nós vamos eliminando. Vamos selecionando, né? Nós vamos diminuindo. Para minha felicidade, ela fez uma rebrotação muito boa, né, que me possibilita a fazer essa seleção, né? Esse aqui é um ficus benjamina, da espécie benjamina, né? Esse, na realidade, é um ficus variegata, né? É um benjamina variegata. E nós vamos tentar selecionar, né?
que a gente tem a opção melhor para encher ele, então o certo é tirar aqui, né? Então vocês observem aqui, ó, que eu tenho duas opções de ápice. Tem esse galho para a esquerda, né? Uma coisa que você precisa ver, que vai dar uma conicidade melhor. Aqui para a direita eu tenho esse outro galho, né? Mas você vê que ele é mais grosso, então essa planta, na hora que a gente dá uma inclinaçãozinha dele para a esquerda, esse ápice aqui vai ficar bem legal, a gente dá uma plantada nele um pouco inclinado, e ele vai ficar bastante interessante. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou serrar essa parte aqui, né, para tirar muito aqui, tirar essa parte de trás e pensar o ápice dele nesse galho aqui, entendeu? Nessa condução aqui. Então tem que pegar o serrotinho, né? Nós vamos pegar o serrotinho aqui, né? Tirar essa parte aqui, né? Tá vendo? Aí vocês observem que ele já melhorou bastante, mas ele vai ficar com isso aqui muito grosso. Então como é que eu faço para tentar amenizar isso aqui? Tirando, diminuindo, estreitando mais ele, para ele dar uma conicidade legal. Então quando acontece isso, vocês podem pegar um alicate, vou mostrar a você, né? Para que ele dê uma conicidade legal aqui, para não ficar Então vocês observem que aquele nó pró que estava aqui, né, a gente já conseguimos, né? Já conseguimos fazer com que ela ficasse mais homogênea, tá vendo? Ó? Então aquele calão que estava ali, então conseguimos baixar. Agora nós vamos tirar esse galho aqui de trás, né? Que está seco. Tá vendo? Então vocês observem que já conseguimos dar assim uma estrutura melhor, né, em termos de conicidade aqui, tá vendo? Tá vendo? Dando conicidade e melhorando bastante ali. Então, na realidade, quando tem alguma coisa que você vai ter que mexer, né? Então você tem que ficar atento, né? E vamos naquela de selecionar galho. Está na frente daquele lá, então isso aqui também vai sair.
Estamos ainda naquela de selecionar galhos, né? E vamos continuar selecionando alguns galhos aqui, que é para a gente tirar, para não ter. Bem, pessoal, como falei anteriormente a vocês, né, que iríamos selecionar os galhos, né, para depois mostrar a vocês como eles foram selecionados. Os galhos que ficaram aqui na árvore no momento são os galhos que vai nos interessar para fazer a composição da árvore, né? Mesmo assim ainda fica alguns, porque só depois de aramado que a gente posiciona. Se tiver alguma coisa em excesso, aí nós tiramos. Normalmente 10% ou 5 ou 10% dos galhos que a gente acha que eles vão sobrar, de qualquer maneira a gente deixa, porque na hora de você fazer a composição dos galhos, que você posicioná-los, então vai existir em algum momento que um daquele você vai ter que tirar. Mas é melhor que você faça isso, que ele sobre o galho e vocês corte após aramado, do que vocês tirar a maioria dos galhos e na hora que você faz a aramação e você coloca na reposição, no posicionamento do local que você deseja, faltar algum galho, vai ficar um espaço vazio. Então é sempre bom, aquele galho que tem dúvida ou que você tem um pouco de dúvida naquele seu projeto, é sempre bom deixar galho sobrando para que você possa depois fazer a composição, ou não, ele não interessar a composição, você retira ele, entendeu? Mas é sempre bom deixar. E normalmente, todas as vezes que eu faço isso, quando vou aramar, vou estilizar uma planta, normalmente eu faço isso. Deixo o galho sobressalente, porque vai ter momento que você vai precisar dele, e se ele não estiver ali, vai fazer uma falta enorme. Então tá aqui para vocês aqui, ó, os galhos que eu acho no momento que vou utilizar, eles ficaram, né, estão todos aqui. Aquele problema de conicidade, daquele outro galho que formava uma forquilha aqui, ele foi tirado, eu deixei só um para fazer o ápice. Como isso aqui dava uma conicidade melhor, tem mais galho para você fazer uma distribuição e fazer uma composição da copa, ele vai ficar bem melhor, né? Aqui tem alguns galhos que nós vamos compor, vamos fazer a composição do primeiro galho, do segundo, do terceiro e assim vai, né? E depois de aramado, sim, aí nós fazemos a composição. Fiz também correção de raiz no momento, porque na medida que a gente vai mudando ficos, nós vamos fazendo também um melhoramento de raiz, né? Aquela que a gente acha que não está interessante na composição, nós retiramos, entendeu? Então nós vamos aproveitando, né? Vamos aproveitando todo o espaço que a planta oferece, né? Todo o espaço que a planta oferece, tá vendo, ó? E vamos deixando, né? A raiz que a gente acha que não interessa, a gente tira para depois fazer a composição da planta, né? É uma coisa bastante interessante e eu espero que mais tarde, né, nós vamos aramar ela e vou mostrar para vocês o projeto definitivo dessa planta, ok? Voltamos mais tarde. Estamos de volta, pessoal. Como falei para vocês, selecionamos os galhos, aramamos, né? Agora nós vamos, de fato, posicionar os galhos na posição que eu vou querer, né? Então, a planta está aqui, está toda aramada, né? Vocês observem, tá vendo, ó? Ela está toda aramada. E eu vou começar agora a movimentar os galhos, dar movimento no tronco, né? Para que vocês observem, entendeu? Então, vocês observem que nós vamos isso é nós vamos movimentando, esse movimento que nós damos no tronco é horizontal, né? É um movimento horizontal, né, que nós damos nos galhos,
né, horizontalmente. Esse é um ficus microcarpa, né? E nós vamos dando a movimentação dele, né? Demora um pouco, né? Mas vocês observem que nós vamos movimentando ele, né? Para que ele não fique com os galhos muito retos, né? Então nós vamos movimentando ele, né? Naquilo que nós propusemos a fazer, aquilo que eu falo para vocês é o projeto, né? E esse projeto vai culminando na seleção dos galhos, e nós vamos, depois dos galhos selecionados, vamos sempre aramando, né? Não, vão pegando assim, toda vez que você vai aramar e vai torcer o galho, o dedo acompanha, né? O dedo vai acompanhando para que o galho não abra, né? Sempre, toda vez que você vai aramar, a posição sempre tem o dedo acompanhando o movimento do galho, né? Ele vai acompanhando para onde você vai levando o galho. Então nós vamos fazendo esse acompanhamento, né? Olha, ou o dedo ou a mão, né? Quando o galho é muito grosso, nós colocamos a mão, e quando ele é mais fino, nós colocamos. Então vamos levando, né? Nós vamos levando, fazendo esse movimento, tá vendo? São movimentos horizontais, né? Nós vamos fazendo movimento horizontal nos galhos, né? Observem que nós vamos... Outro detalhe que eu falei, né? Por se tratar de uma planta tropical, ele vai sempre estar... As ramificações mais finas vão sempre estar olhando mais para o alto, né? E nós vamos fazendo a movimentação. Eu acho que quando essa planta tiver realmente num... Eu acho que vocês vão gostar. Aquilo, como eu falei para vocês, né? A gente vai movimentando os galhos horizontalmente,
e vai pegando as ramificações, né, sempre posicionando eles para cima, né? Então os ramos, está vendo? A gente dá movimento também nele, né? Para que assim, em si, a planta fique toda homogênea, né? Assim. Então vocês vão dando uma olhadinha. Então muitas vezes vocês, quando olham para a planta e não vê, né? Na hora que você posiciona, na hora que você pega os galhos e coloca ele na posição desejada, né? Quem vai observar vai ver como você transforma, né? Como aquela planta foi transformada, né? E outro detalhe, lembre-se que quando você faz uma aramação de uma planta tropical, você não pode tomar como base a aramação que é feito numa conífera, num junípero, né? O arame tem que ser praticamente na espessura ou estar próximo à espessura do galho. Por quê? Porque se você colocar um arame fino, mais fino, como você faz no junípero, num curto espaço de tempo, bem menor do que o esperado, ele já está marcando antes do galho ficar na posição que você gostaria que ela ficasse, entendeu? Então, a aramação de uma planta tropical também é diferente de um junípero, né? Então vocês não se esqueçam disso, né? Que são pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença, né? Então nós vamos posicionando os galhos, vocês vão observando, né? Vão observando que nós vamos posicionando o galho, né? Vocês observem bem que a aramação dos galhos principais, você observem que é um arame de alumínio, né? Esse arame é um arame de alumínio e é um arame assim mais grosso do que se você fosse colocar um junípero, né? É aquilo que eu venho falando para vocês já há alguns instantes, né? Nós vamos posicionando, né? Posicionando os galhos, né? Vamos dando uma posição nos galhos e vamos sempre posicionando ele, né? Às vezes esse vídeo pode ficar um pouco longo, né? Mas vocês observem porque é uma questão de mostrar, né? Assim, da melhor maneira possível, né? O que você vai executar, né? E vamos sempre nessa empreitada, né? Posicionando os galhos, colocando os galhos para que a planta fique toda assim bem homogênea, né? Como falei, mostrei para vocês, a gente vai tira as folhas da planta para que a gente tenha a possibilidade de ver ela como um todo, né? Para que eu vou vir, né? E nós vamos
E lá vamos nós, né? É só mais um pouquinho de tempo, daqui a pouco ela já vai estar toda posicionada. Nós vamos sempre, né? Às vezes vocês me desculpem, eu fico calado por conta da concentração, né? A gente está sempre tá concentrado, né, no que está fazendo, e às vezes ficamos mudo, né? Mas essa mudez é exatamente por conta disso, né? Tá vendo, pô? Nós vamos por detalhe. Então,
Então, feito esse detalhe aqui, ó, vocês observem assim, ó, a beleza dessa planta. Eu agora vou pegar o alicate para a gente deixar ele aquilo que eu falei, né? Nós aramamos e depois de aramada, nós vamos ver os espaços que ficaram abertos, tá vendo, ó? E vocês observem a beleza desse ficus, né? Como é que ele ficou, ó, belíssimo, tá vendo, ó? Bem, como eu falei para vocês, né? A planta ela tá toda aramada, os galhos já estão todos nos seus patamares, assim que eu idealizei para ela, né? Mas agora eu vou fazer um refinamento na aramação, né? Que é vir aqui, ó, diminuir um pouco aqui, a gente vai cortando, né? Isso aí a gente só faz isso depois que a planta está toda aramada, que está toda posicionada no lugar devido. Aí nós vamos observando o que é que tem fora do contexto, né? Que ficou um pouco maior para a gente ir tirando, né? Então vamos cortando, né? Diminuindo um pouco, para que a planta ela fique um pouco mais compactada, né? Então nós vamos fazendo esse detalhe, né? Vendo? Nós vamos tirando muitas vezes alguns galhos que estão numa posição que a gente corta. Ele fica muito longo, aí a gente diminui, né? Porque normalmente na frente da planta ela tem que ficar um pouco mais curta. E nós vamos diminuindo. Vamos diminuindo um pouco ele, né? Vamos diminuir ele um pouco. Nós vamos, tá vendo? Ó, nós vamos diminuindo, né? Vamos diminuindo aqui para deixar ela mais compactada.
E vamos nós, vamos nós. Aí. Então tá vendo aqui, ó. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos aqui. Ó. Vem pra cá. Bem, pessoal, né? No momento está aqui, né? A planta ela foi desfolhada, foi selecionado os galhos, foram aramados. Agora eles estão, todos os galhos estão posicionados nos patamares desejados, né? E aqui está o projeto inicial desse ficus, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, fica aqui a frente dele, né? Vem pra cá, pra cá, pra aqui. Né? A frente dele está aqui, né? A frente dessa planta está aqui. Então aí está o ficus, né? Eu acho que ele ficou assim, na minha visão, né? Que ele ficou bem harmonioso, né? E vai ser também mais uma figueira, né? Bastante interessante no futuro próximo, né? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa demonstração que eu estou fazendo para vocês de mais um fico Esse, na realidade, o outro foi retusa, esse é um benjamina, né? Que vocês tenham gostado e não deixe de assistir o nosso canal Bonsai NE Brasil. Passe para os amigos de vocês também, para que eles possam ter a oportunidade também de ver o que a gente tem mostrado aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado mais uma vez e que Deus continue abençoando a nós todos. Um forte abraço.